escritório não precisa ser um local ali sem graça, sem personalidade. Concorda comigo? Então vem comigo ver o segundo vídeo sobre o meu próprio escritório, onde eu vou mostrar como é que eu usei a iluminação e a pintura para trazer personalidade para o espaço. Vem comigo ver o vídeo. Ter um escritório próprio pode ser o sonho de muitas empresas que estão começando, mas sempre dá aquele medinho na hora de você ter esse espaço, até em relação ao quanto você vai ter que investir para ter realmente um espaço que vá trazer a personalidade da empresa e ser um espaço aconchegante também para trabalhar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais foram as soluções, tanto em relação à iluminação como à pintura, que eu trouxe para o meu escritório de uma forma realmente trabalhar com esses dois elementos para fazer o diferencial na hora de receber os seus clientes e de trabalhar também no dia a dia, porque é importante você estar num espaço bem aconchegante. Então você fica aqui comigo para ver todas essas dicas, mas antes já se inscreve aqui no canal e liga as notificações, que é para não perder nenhum vídeo novo. A primeira dica que eu dou é: utilize aqueles elementos que você vai precisar ter de alguma forma dentro do seu escritório para trazer nele já algo que vá deixar um pouquinho mais personalizado o espaço e também aconchegante. A iluminação é sempre uma ótima forma de fazer isso, porque a gente precisa sim de ambientes bem iluminados para conseguir trabalhar bem, e através dela a gente consegue trazer sempre algo um pouco diferente. Para eu explicar um pouco melhor a iluminação daqui, eu vou só explicar como estava quando eu peguei essa sala, que é uma sala alugada. Se você não viu o primeiro vídeo, confere lá para já entender um pouquinho melhor, mas a gente tinha aqui a sala toda na laje, então sem muitos pontos de iluminação, e a gente conseguiu aproveitar parte disso para trazer uma iluminação funcional. E no outro pedaço, que é aqui em cima de onde eu estou sentada, a gente trabalhou daí com o gesso para trazer um elemento um pouco diferente e trazer um pouco mais de harmonia para o espaço como um todo. Então não foi preciso colocar gesso na sala inteira, mas trazendo um pedaço aqui com esse detalhe já trouxe uma possibilidade de iluminação um pouco maior, então elementos diferentes sendo colocados nessa iluminação, e também de criar um pouquinho mais de aconchego no espaço. Então, aonde a gente tem o gesso é sempre muito mais fácil de colocar qualquer tipo de iluminação, porque você consegue derivar esses pontos, colocar ali mais pontos de luz, além de colocar sanca com luz de LED e tudo mais. Então foi isso que eu fiz aqui, onde eu tenho um ponto que é um ponto de pendente, que fica exatamente em cima da mesa de reuniões, então fica algo decorativo, mas também funcional, mais ou menos como numa mesa de jantar, onde esse elemento não atrapalha a passagem e tudo mais, mas traz um diferencial para o espaço. Junto com o gesso, a gente também tem a fita de LED, de uma forma que está ali trazendo só um detalhe da luz. O que eu também quis ter aqui, até para mostrar um pouquinho para os clientes também como é que é cada tipo de iluminação e eles conseguirem entender vendo, o que é bastante diferente da gente só tentar explicar ou ver num 3D. E ainda aqui no gesso a gente tem 3 pontinhos de dicróica, então essa luz que fica embutida, que ilumina aqui a nossa circulação e também traz uma luz um pouco diferente. Então isso nesse pedacinho onde foi colocado o gesso. No restante da sala a gente não tem gesso, então todas as soluções foram de sobrepor. Logo na entrada da sala tem um spot de sobrepor, daí é uma par 20, que ajudou ali para iluminar essa área da entrada e também trazer um charme diferente para a planta que foi colocada ali, então marca bem o hall de entrada e mostra essa diferença também entre a par 20, a dicróica, que é interessante de entender na hora que a gente está pensando no projeto luminotécnico. E em cima das mesas a gente trabalhou daí com o perfil de LED de formas diferentes, porque eu tenho uma viga que cruza a sala como um todo e que pega bem em cima da mesa dos colaboradores, então eu não conseguiria colocar um perfil inteiro. Nesse pedaço a gente trouxe um pendente que tem a fita de LED dentro, então é a mesma função do perfil de LED, de uma forma que não fica encostado na parede, e é um pendente bem interessante que a gente tem as fontes na canopla, então fica algo bem
bonito, não chama muita atenção e super funcional, porque uma coisa que a gente não pensa sempre quando vê todos esses perfis em todos os lugares, que está super em alta, é onde que você coloca a fonte para isso, porque a fita de LED, o perfil não vai funcionar pura e simplesmente, você precisa ter uma fonte alimentando isso. Tanto que a perfil de LED que tem em cima da minha mesa de trabalho, que daí sim está encostado na laje, é um perfil mais convencional de sobrepor, foi criado um detalhe no cortineiro para ter aonde colocar a fonte e esse perfil encosta até o cortineiro. Então são soluções que não precisam necessariamente ficar algo que vai ficar feio de forma alguma, mas precisam ser pensadas também. E essas duas soluções de iluminação para cima da mesa de trabalho funcionam muito bem, porque é uma luz que traz essa luz direcionada exatamente onde a gente precisa, então você está sempre realmente sentindo que o ambiente está bem iluminado e não fica cansativo daí para você trabalhar. E o último lugar que a gente tem iluminação daí é no banheiro, também na laje, porque esse banheiro aqui não tem um forro de gesso colocado, e aqui a gente trabalhou daí com spots que são direcionáveis, então é mais ou menos a ideia de um trilho, mas de uma forma menor, porque o banheiro é pequeno, e aqui a gente ainda conseguiu trazer essas luzes direcionáveis quase como uma galeria de arte, já que a gente aproveitou também para pintar a parede, mas eu já falo sobre isso. Já a pintura é algo que te dá realmente bastante liberdade para criar de diferentes formas. Então você pode ir para algo ali um pouco mais geométrico, que seria só delimitar um pedaço da parede, criar formas geométricas, tá trabalhando com a pintura de uma forma mais simples, ou trazer realmente a arte para a sua parede. Ou até porque não juntar essas duas coisas e realmente ter algo totalmente personalizado para o seu espaço, com um investimento que não precisa ser tão alto. Apesar de a gente saber que os materiais e tudo mais estão tendo preços bastante altos, às vezes com uma pequena lata de tinta você já consegue fazer bastante coisa e realmente ter algo diferente para o teu espaço, que é fácil também de ser revertido depois, no caso de espaços que são alugados, que é mais comum quando a gente fala de espaços corporativos, mas que realmente vão valer a pena porque você vai estar nesses espaços que vão estar te fazendo feliz de estar ali dentro, porque toda essa pintura na parede, de alguma forma, ela vai trazer uma vida diferenciada para o ambiente e isso faz toda a diferença para o seu dia a dia e também quando você vai receber clientes ali dentro. Então, se esse é o caso, ainda mais vale a pena de pensar nisso mesmo. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa tendência do muralismo e tudo mais, que você ainda não conferiu, pode conferir lá que está valendo a pena, e foi a mesma artista que participou desse vídeo, inclusive explicando o ponto de vista dela, que trouxe essa vida a mais aqui pro escritório. Então aqui a gente começou com o próprio pintor fazendo algumas formas mais geométricas na parede. Então a gente tem no hall a delimitação do espaço com uma tinta de uma cor diferente, a entrada também foi marcada, que a gente ainda não está bem finalizado, porque está faltando ali algum elemento, mas já deu para trazer uma cara diferente para o hall de entrada, simplesmente trabalhando realmente com uma pintura um pouquinho diferenciada, e a mesma forma foi usada na parede do fundo também, trazendo essa conexão entre os espaços de uma forma realmente simples. Junto com a pintura do local, a gente já trouxe essas formas que já começaram a deixar o ambiente mais colorido, com mais personalidade. E depois a Fer veio aqui e realmente colocou o toque de arte dela nas paredes, deixando ainda mais interessante o espaço. Você pode ver aqui nesse antes e depois como simplesmente tendo a pintura na parede é um outro ambiente completamente diferente. Então aqui atrás de mim a gente tem a pintura feita direto com tinta mesmo, que tem um ar um pouquinho mais natural, mas que pegou também as formas um pouquinho mais geométricas que tinham já começado a ser feitos pelo pintor. E no banheiro a gente trabalhou de uma forma diferente, é tudo com canetão mesmo, o preto e o dourado, e de uma forma bem orgânica, que trouxe pro banheiro um ar
quase realmente de você estar ali numa exposição de arte, de tão bonito que ficou. Esse banheiro que antes estava bem antigo, acabado, e que a gente trocou o piso, pintou as paredes de branco e que teve esse diferencial que todo mundo gosta, comenta e sai realmente achando o máximo de ter conseguido vivenciar um pouquinho a arte, mesmo num ambiente como um banheiro pequeno. E assim, aos pouquinhos, o escritório da Ana Jones Arquitetura tá ficando pronto. E aproveito inclusive para te dizer isso, não necessariamente você vai começar e terminar tudo de uma vez só. Você pode ir ocupando o teu espaço de escritório e aos poucos ir realmente investindo naquilo que é prioridade para dentro do seu espaço. Mas é importante de você ter ali um projeto, que vai ser realmente um roteiro para você seguir, para conseguir entender quais são os principais pontos, aonde você quer chegar e ir investindo de uma forma certeira. Então, contrate um profissional para fazer o teu projeto, que vai fazer toda a diferença no final. Pode acreditar em mim. E aí, tá gostando de como é que tá ficando o meu espaço? Me conta aqui nos comentários se você achava que esses elementos, a iluminação, a pintura, podiam fazer tanta diferença dentro de um espaço, que eu quero saber. E já compartilha o vídeo com aquele teu amigo que tá precisando de uma inspiração também. Deixe o seu like se você gostou e até a próxima!